Bom dia a todos. Eu sou o Ricardo Caruso, eu sou diretor da área técnica aqui da Aquarius, e eu vou dividir aqui a apresentação com o Laus, que é o nosso arquiteto de solução. Então, eu vou começar falando um pouquinho do conceito e o que está por trás desse tipo de solução, né, de linhas de frente conectadas. Depois o Laus vai abrir um software, mostrar, dar alguns exemplos, vai materializar um pouquinho aí como isso funciona na prática. Mas antes de falar desse assunto, eu queria começar falando um pouquinho de tendências tecnológicas para esse ano. Como vocês viram na apresentação do Paiola, a Aquarius trabalha com um conjunto de tecnologias e serviços bastante extenso, né? Tentando cobrir várias funcionalidades, várias necessidades que a gente vê no mercado. Então, todos os anos, a gente começa desafiando esse nosso portfólio, né? Olhando o portfólio e entendendo. A gente está com um conjunto de tecnologias e serviços que atende os nossos clientes atuais, que atende as estratégias desses clientes de crescimento para os próximos anos, né? Tem alguma tendência internacional, alguma coisa que a gente precisa conhecer, trazer conhecimento para a equipe técnica, trazer tecnologias para Aquarius, né? E eu quero começar compartilhando um pouco com vocês o que eu encontrei nessa pesquisa. Tá? Todos que participarem desse webinar vão receber no final um e-mail de agradecimento com as nossas apresentações. Então, vocês vão ver que algumas pesquisas eu deixei o link da pesquisa ali no slide, então depois vocês podem, recebendo a apresentação, vocês podem ler e olhar um pouco mais no detalhe desses artigos. Então, começando aqui com algumas tendências tecnológicas para 2024. Tá? Começando pela Gartner, né? Eu não sei do nosso público aqui quem é de TI, né? O pessoal de TI com certeza sabe quem é a Gartner, mas é um dos principais, eu acho que o principal instituto de pesquisa de tecnologias da área de TI. Então, eles estudam bastante o mercado de tecnologia e as tendências, né? As necessidades dentro das empresas, e como isso se cruza, como isso tem sido atendido. Esse desenho aqui é do artigo sobre esse ano, né, foi no finalzinho do ano passado aí da Gartner, onde ele coloca que grande parte dos investimentos de TI, eles vão cair em 3 grandes categorias, né, que eles desenharam aqui nesse diagrama. Então, a primeira categoria aqui do lado esquerdo é o que eles chamam de proteger o seu investimento. São tecnologias em torno de cybersecurity e confiabilidade de informações, né? Principalmente a área de inteligência artificial, né? A gente, com o aumento do uso da inteligência artificial, a gente começa a ver a necessidade de criticar, né, o que vem da inteligência artificial, se é confiável ou não, para a gente conseguir usar em nossas decisões de negócio. Então, essa é uma das tendências. Esse grupo aqui do meio, que eles chamam aí que o crescimento, aí, né, o nascimento dos criadores, né, são um conjunto de tecnologias que vão dar cada vez mais ao usuário final ou às equipes das empresas a capacidade de criar aplicativos, análises, coisas novas dentro dos sistemas. Tá? A gente tem uma tendência grande do uso de ferramentas de low-code, no-code e de analytics self-service, né? Aquele que o próprio usuário vai lá e escolhe o tipo de análise que ele quer fazer. E tem uma série de tecnologias que estão aqui nesse conjunto. E aqui na terceira aba tem o que eles chamam de entrega de valor, né? que ele divide em 2 tipos de tecnologia, 2 conjuntos de tecnologia, que são os machine customers, que basicamente é inteligência artificial para apoiar os clientes finais, né, para sugestão de compra, sugestão de configuração, para ajudá-los a fazer a transação com a empresa, né? Quer dizer, a gente está falando de cliente externo da empresa. E o que eles chamam de força de trabalho conectada aumentada, Augmented Connected Workforce, que é justamente esse cliente interno que a gente vai falar hoje, né? São aqueles usuários dentro da empresa, os trabalhadores que estão ali com a mão na massa nos equipamentos, nos produtos, nos processos, e a Gartner aponta uma tendência em investimento em tecnologias que apoiem esses trabalhadores para executarem o trabalho do dia a dia. A Gartner é uma instituição de TI, então a gente não está falando só de mercado industrial, a gente está falando de todos os mercados
horizontais aí com aplicações de TI. Uma outra instituição que a gente olha bastante, um grupo bastante interessante, é o LNS Research, que eles sim são especializados no mercado industrial. Eles fazem pesquisas na área de TI, na área de OT, mas sempre olhando empresas industriais. E aqui está um resultado da pesquisa, né, de tendências para 2024, sobre os drivers de negócio, quer dizer, os objetivos de adoção de tecnologia para empresas industriais. Tá? E aqui nasce talvez um acrônimo novo, aqui uma sigla nova, né? Eu tenho lido artigos usando esse termo assim timidamente no decorrer do ano passado, mas parece que se consolidou agora, que é o IX. Tá? A gente fala muito em transformação digital, né? O IX seria a transformação industrial. Seria uma parte das equipes ou das tecnologias de transformação digital da empresa inteira que se aplica especificamente à operação industrial. Tá, então a gente vê que o que vai puxar investimentos, né, em grande parte aqui das indústrias que eles pesquisaram, é para criar um supply chain, uma cadeia de suprimentos mais flexível e mais ágil, né, que reaja a mudanças de necessidades de clientes e até disponibilidade de mão de obra e outras turbulências aí do supply chain. E como segundo ponto já está a percepção do funcionário, do empregado, né, do colaborador sobre a empresa. Né? Então ele já cita aqui como segundo foco, né, ele conseguir trazer esses trabalhadores da linha de frente da próxima geração, né, para dentro da empresa, conseguir contratar, conseguir reter essas equipes. Tá? Então tem aqui sobre novos modelos digitais de negócio, formas novas de fazer negócio. ESG é uma área que tem investimentos bastante interessantes aí nos próximos anos, né? Redução aí do custo de transação e alguns outros objetivos. E nessa pesquisa eles perguntaram, legal, você vai criar uma iniciativa de transformação digital com esses objetivos, mas quais tecnologias vocês vão colocar dentro dessas iniciativas? Né? Que tipo de tecnologia essa equipe vai trabalhar? E aqui estão os percentuais dos respondentes, né? Falando de analytics industrial, cybersecurity. Cybersecurity é uma área que aparece, né, bastante lá na Gartner, aqui na LNS. Plataformas que acelerem a adoção dessa transformação industrial, hubs de dados industriais, e aqui os Connected Frontline Workforce Solutions, quer dizer, os softwares que ajudam a conectar esses trabalhadores da linha de frente. E aí soluções em Edge, Machine Learning, realidade aumentada, Digital Twins, tudo mais. Né? Então, como o Paiola já apresentou o nosso conjunto de soluções, né, a gente procura sempre estar alinhado com essas tendências e com esses próximos projetos, então a gente tem softwares e serviços para vários desses itens aqui. Mas um item que é interessante, que ele tem aparecido como prioridade, talvez a partir do ano passado, é bem recente, essa questão da conexão dos trabalhadores de linha de frente. Tá? Por isso a gente está focando tá aqui entre os 5 mais importantes, né? E a gente vai focar aqui esse workshop nisso. Outra pesquisa interessante também da LNS, ela normalmente fala com o pessoal de tecnologia, CTOs, CIOs, mas ela perguntou para os CEOs de empresas industriais qual que é o maior desafio que eles veem nesse ano de 2024. E aqui apareceu de novo essa questão de atrair e manter novos talentos. Tá, isso, eu acho que todo mundo aqui que está no mercado, né, ele deve sentir um pouco isso, né, que a gente teve uma diminuição, isso dá para ver pelos números, né, do interesse das novas gerações em se formar, em estudar a área de exatas. A gente vê a diminuição nos vestibulares, nas faculdades, né? E a gente viu uma diminuição também de quem fez exatas de trabalhar na área industrial. Tá? Então, começa a ser um problema grande, né? Começa a ser um grande desafio, como é que eu formo essas novas equipes, né? Quando as equipes atuais começarem a se aposentar ou fazer
outras atividades dentro da minha indústria, como que eu trago pessoas do mercado para cumprirem essas funções de linha de frente. Então, algumas ações que os CEOs enxergam, né, é começar a trabalhar com estilo de liderança mais colaborativo, né, sair, né, do modelo mais de ordem, hierarquias rígidas, e um modelo mais colaborativo, desenvolvimento contínuo da força de trabalho, né, a gente tem um desafio tecnológico grande de manter o pessoal que está ali na produção, na manutenção, na qualidade, nos estoques, né, atualizados com as tecnologias que vêm sendo adotadas, e o maior envolvimento desses colaboradores com as políticas de ESG, com sustentabilidade. Então, a gente vê um grande interesse, através das pesquisas, desse tipo de tecnologia que a gente entrega diretamente para o trabalhador ali da linha de frente. Ontem a gente conversou com um cliente da área de óleo e gás, e ele colocou uma perspectiva que eu achei bastante interessante, que os investimentos da área de OT e TI industrial aí dos últimos anos, né, talvez dos últimos 10, 15 anos, eles foram muito no sentido de trazer dados do campo e criar centralização de dados, né? A gente pegar, por exemplo, operadores que ficavam na linha de produção e trazer para centros de controle, criar centros de excelência, né, trazendo dados da produção para analytics e para tirar uma série de insights ali, muitas vezes até com equipes diferentes trabalhando com os mesmos dados. Mas mesmo trazendo alguns, né, desses operadores, trabalhadores para esses centros, a gente ainda precisa manter bastante gente ali diretamente em contato com os nossos equipamentos para realizar manutenção, com os produtos para inspeções de qualidade, nos estoques para fazer movimentações e inventários, né? E nesse tempo a gente fez muito pouco investimento em trazer, né, em devolver, né, esses dados e tecnologias para essas pessoas que estão nessas posições. Tá? Então, hoje em dia, se você quer encontrar alguma atividade que ainda é feita no papel, né, muitas vezes está lá no apontamento de inspeção, está na impressão ali das rotas de manutenção e tudo mais, né? Então o CFW ele vem justamente para trazer, né, uma tecnologia que eu consigo trazer informações que estão em todos esses sistemas que já existem na empresa, diretamente para a mão de quem está ali na frente da operação. Então, pegando de um dos artigos da LNS ainda, né, quais são os requisitos de uma ferramenta de software para ser chamada de CFW, né? Aliás, CFW é outro acrônimo novo aqui, né? Connected Frontline Worker. Também eu ouvi muito pouco isso no ano passado, agora está sendo bastante falado. E dizem que você mede a capacidade técnica de um técnico pela quantidade de siglas que ele conhece, né? Então a gente já passou por duas que para mim, pelo menos, eram novas até muito pouco tempo atrás, né? O IX, a transformação digital, e o CFW. Difícil é navegar nessa criação de siglas rápida, né? Então, o que precisa ter num CFW, né? Primeiro, ele ser desenvolvido especificamente para as necessidades desse trabalhador industrial, né, de chão de fábrica. Ele precisa ser fácil de usar, ele precisa poder ser usado em dispositivos móveis, enfim, ser compatível com o ambiente que ele precisa trabalhar, né, seja ele da produção, da manutenção, da qualidade, da logística, né, independentemente de que ponto do supply chain ele tiver. Outra necessidade é expandir as capacidades desse operador para, por exemplo, consultar dados de outros sistemas, inserir dados através desse sistema, ver informações, né, eventualmente colaborar com outros trabalhadores e com outras equipes. Então, vocês vão ver tudo isso funcionando no software depois. Tá? Aumentar a conectividade e interação desse trabalhador com sistemas de gestão operacional e com o próprio ambiente de trabalho. Né? Muitas vezes o trabalhador da manutenção, por exemplo, que está na frente do equipamento, ele não consegue voltar até uma estação para consultar o ERP para ver se eu tenho um estoque, por exemplo, de peça de reposição. Então eu preciso entregar isso da forma mais rápida possível, com o contexto adequado para ele. Entregar as operações de linha de frente, né, informações que suportem decisões melhores e mais ágeis, tá aí feedbacks em tempo real, né, eu estou fazendo uma ação, eu consegui enxergar já o impacto dessa ação, e por último, trazer esses dados de volta para o negócio, né, então,
quando eu faço uma inspeção por exemplo, aponto num papel, né, o resultado da inspeção, esse dado demora para voltar para a nossa área de gestão e para as outras equipes, né? Então, com um sistema desse, eu consigo imediatamente um dado que foi lido ali do processo de inspeção ou de estoque, enfim, volta para os meus sistemas de negócio e o próprio controle, né, do que eu estou fazendo ali, do tempo de operação, tempo para inspeção, rotas executadas, ela acaba sendo medido pelo sistema e também voltando para eu fazer uma análise e otimização dessas operações. Então, fechando aqui, para eu depois disso já passar para o Laus aqui, para ele mostrar um sistema desse como funciona na prática, né? Vocês vão ver o sistema da Glartec. Eu vou dar exemplo de um processo típico aqui de... Bom, antes disso aqui, né? Uma pergunta comum aqui nesse tipo de sistema eu já tenho vários sistemas implantados na minha planta, então qual que é a diferença dos sistemas que eu tenho, RP, né, sistema de manutenção, SCADA, LINS, para um sistema de CFW, tá? Basicamente, esses sistemas que eu tenho implantados, eles são sistemas voltados para o processo, né? Então, um usuário do RP, por exemplo, um trabalhador da área de custos, ele pode ficar o tempo inteiro ali, né, usando o RP e ele vai ter todos os dados que ele precisa. Um planejador de manutenção provavelmente vai trabalhar no CMMS o tempo todo, um operador no SCADA. Tá? Mas esses sistemas eles acabam trazendo uma fragmentação de informação para esse trabalhador da linha de frente que precisa tomar, às vezes, decisões que são multidisciplinares, né? Eu tenho estoque, qual equipamento eu tenho que inspecionar agora? Né, qual que é a corrente, qual que é a temperatura desse equipamento nesse momento, né? Então, o CFW ele é um sistema voltado para o usuário, né, e não voltado para o processo. Um termo que a gente vê muito é process-centric, né, esses sistemas que têm processos de negócio automatizados, e o CFW é um sistema user-centric, né, ele é voltado para o usuário e normalmente usado em dispositivos móveis. Tá? Ele não é melhor que os outros sistemas, ele é só feito especificamente para essa necessidade de entregar a informação para o usuário que está na linha de frente. Então, aqui um exemplo rápido de um processo, antes de passar para a demonstração. Tá? Então, um processo típico de inspeção, né? Normalmente, o operador ali, o mantenedor que vai fazer a inspeção, ele recebe uma rota de inspeção, muitas vezes consultando o próprio sistema de manutenção, ou o RP, ou às vezes imprimindo, né, uma folha ali da rota de inspeção, muitas vezes onde ele anota, né, os resultados da inspeção. Depois ele vai até, né, via rota ali para o equipamento e identifica o equipamento visualmente, eventualmente olhando um tag ou olhando algo impresso ali no equipamento, mas é um trabalho 100% humano. Se ele encontra algum problema, o tratamento dessa anomalia também é uma decisão direta do operador, né, de quem está na frente do equipamento, e muitas vezes a qualidade dessa decisão depende da capacitação, depende da experiência desse trabalhador. É bastante comum, dependendo do problema que ele encontra nessa rota, ele precisar falar com um especialista ou alguém de outra área, e aí ele vai ter que fazer isso de uma forma não estruturada, né, com rádio, com telefone, ou até se deslocando até uma outra sala. E terminando esse processo, essas horas de uso, né, o tempo que ele demorou para fazer a inspeção, para resolver esse problema, muitas vezes é apontado manualmente no CMMS, muitas vezes apontado diretamente no papel que ele tem na frente, e muitas vezes não é apontado, né, esse tempo, né, quanto que eu gasto de equipe para fazer cada atividade, muitas vezes é uma coisa que fica ali num conhecimento não objetivo, né, da própria equipe. E o CFW, ele procura estar ao lado do trabalhador em todas essas funções, né, receber diretamente o que ele precisa fazer, eventualmente ler um QR Code ou um GPS para entender qual equipamento que ele está, dar um insight como tratar aquela anomalia, fazer contato com o que ele precisa de forma automática e, no final, apontar o desempenho de todo esse trabalho para outros sistemas ou para dashboards de avaliação. Legal? Bom, vou passar agora a palavra aqui para o Laus, que vai mostrar um pouquinho para vocês uma tecnologia de CFW da Glartec, que a gente já vem trabalhando aqui há algum tempo.
Bom dia a todos, tudo bem? Me ouvem bem? Tá ótimo. Tudo bem? Bom, pessoal, eu vou começar falando um pouquinho mais sobre a Glartech, né? A gente até tem os colegas da Glartech aí participando do webinar, né? Como o Caruso colocou, meu nome é Laus, eu trabalho na equipe de projetos, né? Sou arquiteto de soluções ali, participando na pré-vendas, nas definições, e vou falar um pouquinho para vocês sobre a Glartech. A Glartech, ela tem a fundação em 2017, né? Ela é sediada em Portugal, facilita bastante para a gente aí a comunicação também, né? Então, é uma plataforma que ela tanto comunica com sistemas SAP, IBM, Evernova, Microsoft, AWS, e vários outros, até com o uso de APIs, com sistemas IoT, né, um sistema industrial, né, de Internet of Things. Eles já estão em operação na Europa, Estados Unidos, inclusive na América Latina, inclusive com aplicações aqui no Brasil, né? E também possuem certificação ISO 27001, bem alinhada aí com o nosso momento de cybersecurity, né? E a Glartech, ela criou as plataformas, né, GlarVision e GlarAssist, né, que auxiliam em todas essas tomadas de decisão, toda essa conectividade, essa linha de frente conectada, especialmente com realidade aumentada, que colabora bastante com o operador. Daqui a pouquinho eu já mostro o demo para vocês, mas fazendo uma introdução aí da empresa, tá? Um pouquinho mais sobre a solução em si, né? Então, a gente tem dentro da plataforma a possibilidade de gerenciamento de ativos, gerenciamento de ordem de trabalho, né? A execução dessa ordem, fluxo dessa ordem, né? A gente consegue agendar ali todas essas execuções, sejam atividades de trabalho, treinamentos, né? Uma interação com manutenção também. Gerenciamento de ações, vou dar um exemplo aqui para vocês também como que funciona isso. Se eu tenho um problema durante a minha execução, eu consigo sinalizar uma pessoa. Gerenciamento de inventário, né, se eu preciso fazer tanto gerenciamento de ferramentas, né, quanto outros itens. Alertas também que eu consigo criar, então eu consigo associar em passos das tarefas também alguns alertas automáticos. Então, se existe uma tomada de decisão em uma tarefa, eu consigo criar um alerta automático. Comunicação interna, então todos aqueles usuários da plataforma conseguem se comunicar também. Gerenciamento da equipe, gerenciamento das skills também dos profissionais, analytics, eu consigo exportar dados também de dentro da ferramenta para que sejam usados depois para geração de analytics, de BI e tudo mais, e um deployment bem flexível, né? A gente tem aí a flexibilidade na atuação disso. Eu quis ser bem breve aqui para aproveitar o tempo e continuar com a nossa demo, então vou compartilhar com vocês agora a tela do meu celular. Então, claro, né, essa ideia do usuário, a ideia do colaborador conectado, então nada melhor do que a gente utilizar o próprio mobile, né, seja mobile ou também o uso de wearables, né? Então eu posso usar um óculos para uso de realidade aumentada, né, como um tablet vestível, né, que é chamado. O HoloLens da Microsoft também pode ser utilizado, mas agora eu quero compartilhar com vocês aqui a tela do celular para vocês poderem ver um pouquinho mais de como que funciona isso, né? Então, eu acredito que vocês já estão vendo, correto? A tela do celular. E agora eu vou um pouquinho mais prático, né, como que seria. Então, eu tenho aqui previamente instalado, isso está disponível já na Play Store, os aplicativos GlarVision e GlarAssist, lembrando que eu poderia usar um tablet, poderia usar esses vestíveis, eu poderia também fazer isso, o uso direto dentro de um browser, né? Acessando o browser, eu posso também usar isso diretamente do browser, mas nada mais fácil e nada mais comum do que eu uso diretamente no celular. Então, quando eu abro o meu aplicativo, o GlarVision, ele vai me mostrar ali a possibilidade, eu poderia entrar em uma tarefa automaticamente, clicando ali na tela, né? Consigo previamente definir em qual site que eu estou. Então, se eu tenho uma empresa, tenho diversas plantas, eu consigo também selecionar em qual planta que eu estou. Voltando um pouquinho aqui, mas uma coisa muito mais prática seria, em cada posto de trabalho, que eu tenha um QR Code, e quando eu faço a leitura desse QR Code, ele automaticamente me chama aquela tarefa, né? Então, aqui em cima eu tenho agenda e tenho também abertas, né, que são as minhas tarefas disponíveis, né? Posso organizá-las por pasta e também selecionar isso dentro dessa pasta, qual tarefa. Então, como exemplo, essa primeira tarefa, manutenção elétrica, ao invés de clicar nela, eu consigo, por exemplo, fazer a leitura de um QR Code. Então, cliquei no botão aqui de QR Code, vou fazer a leitura diretamente de um QR Code gerado a partir dessa tarefa, né?
e ele automaticamente chama qual que é aquela atividade. Ele está me mostrando aqui, até eu deixei para exemplo para vocês, é uma tarefa que ela já tinha sido iniciada, eu posso ter a opção de continuar essa tarefa ou iniciar uma tarefa do zero, né? No meu caso aqui, eu quero começar uma nova. Então, cliquei em começar uma nova, e ali ele tem um exemplo, né? Ele já gera também notificações, então pensando ainda em cada vez mais linha de frente conectada, se eu tenho um operador com um smartwatch que recebesse notificações, se ele foi agendado uma tarefa, se eu tive o início de uma tarefa, eu já tenho isso até mesmo em um smartwatch, por exemplo, né? Aqui no exemplo eu vou mostrar para vocês um pouquinho um procedimento simples de segurança NR10, como exemplo. Então, quando eu avanço aqui, eu consigo ver todas as atividades dessa tarefa, né? Então, ela está aqui no meu celular. Eu poderia ter todas essas atividades também no browser, como eu disse, e eu defino um start. Por que é importante, né, também esse start, esse finish? Porque eu vou ter dados depois também do tempo de execução dessa tarefa, né? Começando aqui, se eu dou um start, ele vai começar a contar o meu tempo ali de execução. Então, eu tenho uma primeira instrução, posso colocar título e descrição, como vocês veem ali, se o painel está desenergizado, como pede NR10 para a gente executar uma manutenção. Então, se eu clico ali em sim, ele já vai continuar para frente, né? Então, ele vai me dar os próximos passos. Eu posso também associar já automaticamente para pedir para o operador registrar qual é a tensão, o nível de tensão que eu teria naquele passo, né? Seguindo aqui, por exemplo, eu posso verificar inserindo imagens, vídeos. A gente tem aqui, por exemplo, uma ilustração de uma imagem para mostrar aqui a confirmação de que tem o capacete, óculos de segurança, tem todos os EPIs necessários para a execução daquela tarefa. Em cada um desses passos dessa tarefa, eu tenho a possibilidade também de criar ações ou comunicar informações, né? Depois a gente vai dar um exemplo disso, mas sempre vocês notem ali que na base da tarefa, né, daquele passo da tarefa, eu consigo também sinalizar isso, né? Descendo um pouquinho mais, imaginem agora uma outra situação de uso de QR Code, onde eu tenho um equipamento, só que eu tenho vários equipamentos onde o procedimento é o mesmo. Eu tenho uma verificação padrão de painéis, por exemplo. Então, eu quero identificar isso, trazendo automaticamente, ao invés de digitar, identificar qual que é, eu posso ter QR Codes diretamente nesses equipamentos, onde eu faço a leitura e puxe os dados desse QR Code. Então, o texto desse QR Code ele vem automaticamente. Então, vocês vão notar aqui que quando eu clico em ler código QR, eu poderia fazer a leitura de qualquer item. Então, eu tenho lá, por exemplo, painel 1, painel 2, painel 3, eu quero que seja o painel 3. Então, vocês notem que ele automaticamente puxou aquele texto de painel 3 e a gente está documentando onde que foi realizada aquela tarefa, né? Isso torna muito mais ágil, muito mais rápida a forma de lidar em campo, quando a gente tem a necessidade de trazer informações e não ficar digitando alguma coisa mais automática. Outra coisa que eu posso fazer também é a inserção de vídeos, né? Então, quero ter um instrutivo, quero mostrar como é feito. Eu também tenho essa possibilidade de uso de vídeos. E até lembrando que a gente não precisa necessariamente estar online para todos esses itens. Eu consigo também previamente baixar essas tarefas todas e usá-las offline, né? Então, também tem essa possibilidade. A única limitação seria o uso de realidade aumentada para quando eu tenho isso offline. Então, eu tenho aqui esse vídeo, né, um vídeo exemplo aí para vocês verem, que eu carreguei previamente na criação. Depois eu vou passar ali na plataforma com vocês para vocês verem como é muito rápido e muito simples, né, de gerar, como o Carlos colocou, cada vez mais o no-code, cada vez mais a facilidade. Então, eu tenho esse vídeo instrutivo que foi criado, posso ver esse vídeo e, continuando, eu tenho os questionamentos. Coloque seu cadeado, loto no local indicado. Cadeado travado? Se sim, eu já tenho aqui a opção, por exemplo, de seguir, fazer a minha assinatura, né, na tarefa e documentar ali que fui eu que executei. Mas imaginem que eu tenho uma situação, tenho algum problema, eu consigo também, em cada um desses passos, criar outras situações. Então, caso eu responda não, né, eu tenho, por exemplo, como anexar um documento em PDF. Esse documento em PDF ele podia vir antes. Imagina uma equipe de manutenção elétrica, mecânica, que tenha PDF do esquema elétrico, PDF do desenho mecânico do equipamento para auxílio. Tudo isso eu consigo carregar. Então, nesse caso, estou dando um exemplo aqui, né? Eu consigo automaticamente abrir esse documento
E quando esse documento ele é baixado, eu tenho a possibilidade de ler todas as informações que eu tenho dentro dele, né? Então, nesse exemplo aqui, a gente tem uma instrução, por exemplo, de cadeado loto, né? Então, esse cadeado ele teria as instruções feitas ali em PDF, né? Eu posso consultá-los. E depois disso, se eu ainda assim tive algum problema, ele pergunta, alguma dificuldade em travar o cadeado? Como eu disse, nesse passo, eu quis criar um alerta, né? Então, esse alerta, ele está automático. Se eu executei normalmente a tarefa, sem problemas, se eu tive alguma dificuldade, eu clicando em sim, ele já criou o alerta e a gente vai conseguir ver isso na plataforma. Ele automaticamente cria um alerta porque eu defini que seria criado, né? Se eu tive dificuldade, sim, eu posso documentar isso. Então, quando eu clico aqui, por exemplo, em ficheiro, né? E câmera, eu consigo mostrar, por exemplo, o porquê que esse cadeado teve um problema, então eu venho, registro isso, né? Consigo fazer anotações também, se eu precisar, e até mesmo eu consigo criar uma ação para uma pessoa me auxiliar nessa execução, e ele vai disparar automaticamente. Então, cada vez mais a ferramenta colaborativa envolvendo mais pessoas, eu conseguiria fazer. Então, eu posso ali criar uma ação. Dentro dessa ação, eu posso definir uma pessoa, então dificuldade na trava do cadeado, né? E essa ação, né, junto com essa imagem, eu posso dar um detalhamento dela e selecionar uma pessoa. Por exemplo, posso colocar aqui a Dulce como sendo a pessoa que vai me auxiliar, e uma vez criada essa ação, ela vai ficar em aberto, né? Então, ela vai ser uma ação que está pendente, e outra pessoa vai executar para que eu possa dar continuidade no meu trabalho, né? Tanto a pessoa que finalizou essa ação, quanto eu, posso também sinalizar que isso foi resolvido, né? Então, eu venho aqui, por exemplo, clico em resolvido, e isso vai ficar tudo documentado, né? Com o log de horário, de data que aconteceu, quais são as pessoas envolvidas, tanto no meu mobile, quanto dentro da minha plataforma ali no browser, né? Uma vez finalizado isso, imaginem que eu finalizei, consegui resolver a situação, eu posso exigir a assinatura, então a gente pode até mesmo assinar mesmo, né, uma assinatura linda minha aqui, e submeter essa assinatura, ela vai ficar registrada, né, eu coloco ali que fui eu que executei isso, né, imaginando que não houvesse ali a definição no usuário, então eu posso colocar o meu nome, a minha assinatura de que executei, isso facilita muito para eventuais auditorias, e clico em Finish e finalizei a minha tarefa. Então ela agora está 100%, registrei o tempo de execução dessa tarefa e dou um concluir, né. Agora eu vou passar aqui rapidamente para vocês a plataforma, né, mostrar um pouquinho, bem rapidamente aqui, um pouquinho de como que é a plataforma, né. Estou indo bem rápido para atender o tempo aí nosso, e aí vocês vão conseguir ver um pouquinho mais, né, de como que ela é criada, como que ela é executada. Como eu falei para vocês, eu posso, por exemplo, aqui dentro do meu alerta, quando eu atualizo, eu consigo visualizar aquele alerta que foi criado a partir do problema que eu tive na tarefa, né? Então, eu tenho lá, por exemplo, aqui registrado 28, eu tenho que, quando eu coloquei o valor sim, né, a opção sim, ele automaticamente criou um alerta aqui do que aconteceu, né? Além disso, ações, né? Eu tenho aquele histórico, ele já criou aqui uma notificação dessa ação, eu posso também colocar quem está envolvido, ele coloca para quem foi assinalada aquela ação, qual o status dessa ação, todo o histórico, ele consta aqui dentro, eu consigo também, a partir daqui da plataforma, mexer no status, eu tenho o ID dessa ação, e vocês veem que é tudo bem automático, tudo bem simples, e vamos dar uma olhadinha rapidinho na parte de modelos, né? Então, quando eu tenho a criação, como que eu crio esses processos? Ele é bem simples, bem rápido, tudo a partir de cliques, né? Então, eu tenho, por exemplo, para aquela tarefa que vocês viram que eu criei, aqui é como seria a área onde eu tenho essa criação, né? Posso separar em grupos, posso criar mais passos, mais tarefas, né? Posso vincular tarefas, e aqui eu posso também usar etiquetas para separação de equipes. Aqui vocês veem que é bem simples, né? Eu coloco uma opção, eu coloco a inserção de imagem, eu coloco se tem ou não a leitura de um QR Code, carrego aqui dentro o vídeo, carrego também o documento em PDF que eu preciso. Tudo isso bem disponível, bem rápido, bem simples, a partir de cliques, sem a necessidade de programações mais avançadas, de especialização na programação. É basicamente o treinamento em cima da ferramenta, tá? Imagine então que eu tenho, né, essa ação criada, tem essa criação de ações,
e eu queira também um auxílio remoto, né, que é um dos grandes diferenciais também. Então, vou voltar a exibir aqui para vocês o Glar Assist, né, que é no mobile também, ele acaba sendo um aplicativo diretamente no celular. E o Glar Assist, ele é uma ferramenta que me auxilia para eu ter um apoio remoto de uma outra pessoa, né? Então, voltando aqui, se eu abro o Glar Assist, eu consigo iniciar uma sessão, né? E automaticamente eu coloco se eu quero participar da sessão de alguém ou partilhar a minha vista, né? Eu quero mostrar em tempo real para uma pessoa como que é. Então, eu tenho ali, por exemplo, a transmissão dessa imagem, vocês veem que eu tenho a transmissão, e a partir dessa sessão, eu consigo que outra pessoa se conecte, né? E depois, toda essa sessão, eu posso também, tem a opção também de gravação, vocês veem um botão ali de REC, que eu tenho a gravação dessa sessão e posso também consultá-la mais tarde, utilizando aí para, eventualmente, um treinamento de um problema que aconteceu, uma comunicação de um problema que aconteceu, tá? O tempo é curto para mostrar tanta funcionalidade, né, do software. Eu quero também só mostrar um trechinho bem rápido aqui do que vem aí de solução também, que os vídeos... Oi? Desculpa te interromper. Você acha que vale a pena mostrar, Caruso, a interação ali na tela? Estava a postos aqui. Dá mais um passo ali no Glar Assist, né? Acho que você mandou um alerta durante o procedimento para a Dulce, né? Uma ação, agora como se ela fosse te ajudar ali a resolver o problema. Então, por exemplo, a Dulce, ela consegue olhar ali aquele número, né? 440, repete 062 465. 465. E ela vai se conectar comigo remotamente, né? Para gente visualizar. Eu autorizo, né, a entrada dela na minha sessão, então não é só porque uma pessoa tenha, vocês veem aí que eu vou admitir a Dulce, e a Dulce ela pode escrever também diretamente na tela, né, pode clicar ali na tela, ela pode fazer desenhos na tela. Então, a assistência remota tem aí pode ter a possibilidade de diversos participantes, né, tudo isso pode ficar gravado, né, então eu tenho, por exemplo, aqui eu estou gravando em tempo real, então todas as anotações que ela tem, eu também consigo do meu lado em azul aí sinalizar um problema que eu tenha. Isso poderia estar também em um óculos, em um vestível, né, em um wearable, onde eu estou transmitindo em tempo real a imagem com as mãos livres e consigo fazer tudo aquilo que eu preciso e ouvindo e também comunicando, conversando. Então ela consegue explicar, escrever na tela, tudo isso é possível. E depois eu consigo consultar essa sessão posteriormente, né? Consigo, então, finalizar essa sessão e depois eu consigo aqui consultar todas essas sessões que foram feitas, né? Então, compartilhar minha tela aqui diretamente. Dentro da área do Glar Assist na plataforma, eu consigo, então, visualizar, né, tanto o vídeo daquela sessão quanto informações. Consigo manter essa sessão aberta para que, eventualmente, eu tenha outras sessões que as pessoas façam parte, e um log dessa sessão, né? Isso é um overview aí do Glar Assist, tá? Completei? Aqui, por exemplo, o vídeo que foi gravado, ele já subiu, né? Então, ele já fica aqui disponível para a gente visualizar isso, né, diretamente. Vocês veem como é rápido, como é a ideia, né, que seja rápido, conectado, é um pouquinho aí do que vem a ser, né, Glar Vision e Glar Assist, tá? Vou compartilhar também com vocês aqui. Eu queria antes de você seguir com os casos, Sim. vídeos e tal, saber só se tem mais alguma dúvida. Tem uma aqui que o Thiago colocou, que o Caruso já está respondendo, mas se alguém quiser aproveitar esses últimos minutinhos para trazer algum ponto, alguma curiosidade, alguma pergunta da solução, ou a gente pode avançar aí com mais alguns exemplos, né? A gente veio preparado aí para mostrar alguns casos de uso também, algumas outras aplicações. Temos uma pergunta aqui do Roberto. Como é feita a integração do software com outros produtos utilizados, como RP, PM, MES, LINS? Quer comentar? A gente pode ter o uso, né, de APIs, então a gente consegue comunicar isso até mesmo para fora, por exemplo, em um sistema MES, onde a partir do sistema MES eu posso ter a criação de uma tarefa dentro do Glar Vision, então ele vai
disparar uma tarefa lá para dentro, e uma vez que eu finalizo essa tarefa, através dessa API, eu consigo devolver essa informação, né? Além disso, eu consigo também consultar dados de chão de fábrica e puxar para dentro da plataforma também via IoT. Esclarecida? Legal. Legal. Acho que Mais alguma dúvida, pessoal? Mostra um videozinho, acho que temos uns minutinhos ainda. Vamos tentar aproveitar ao máximo. Coisa aqui. Tem também uma funcionalidade muito interessante, né? Então, que vai além até dessa realidade aumentada, ela até acaba sendo classificada como uma realidade virtual. Então, se vocês querem, por exemplo, criar um procedimento a partir de um equipamento 3D, eu ainda não tenho esse equipamento criado, uma fábrica digital, por exemplo, né? Um gêmeo digital que eu tenha da minha empresa, tem uma área ali que eu tenho em 3D. Então, nesse vídeo aqui, a gente tem um pouquinho do exemplo de como seria essa criação também. Então, aqui no caso, a gente está usando o HoloLens, e esse HoloLens, ele tem todo o desenho 3D desse equipamento. Então, eu coloco os procedimentos a partir de cada passo desse equipamento, crio um por um aqui dentro, e depois eu posso exportar isso, né, para depois utilizar no equipamento físico, né? Então, finalizei aquele equipamento 3D, posso ter treinado os funcionários, né, a equipe, anteriormente, e depois eu posso usar isso até mesmo no meu equipamento físico, né? Então, aqui a gente vai ver um exemplo. A gente viu que previamente eu tinha todo aquele equipamento em 3D, e agora a gente faz essa transição do 3D para o mundo real, né? É também uma possibilidade aí que a gente tem dentro do Glar Vision, né? Então, aqui é um exemplo. Agora eu estou utilizando diretamente na minha máquina, e vocês veem ali que ele está com o uso da realidade aumentada, né? Aquelas setas, aqueles pontos, ele usa a realidade aumentada, e ali eu tenho o uso do tablet, por exemplo, nesse equipamento. Então, também é uma função aí bem interessante de uso, né? Que a gente pode até antecipar as instalações. Tiverem qualquer dúvida adicional, eu fico à disposição também, né? Mas só lembrando, né, teve uma pergunta aqui do Luiz Flávio dizendo sobre a gravação. Então, como a Karen respondeu, ele está disponível no nosso canal no YouTube também, ok? Então, muito obrigado. Paiola, Caruso, querem falar umas palavras finais? Bom, maravilha, pessoal. Vocês estão de parabéns aí pela apresentação, foi realmente muito bacana. Eu acho que ficou muito interessante pelo total do conteúdo que vocês passaram, né? Falaram de tendências da nossa área, né, para esse ano, depois explicaram de maneira teórica sobre essa temática, depois mostraram, né, a coisa acontecendo ali na prática, numa aplicação que já tem indústrias utilizando. Eu acho que cabe a cada uma das pessoas que estão aqui nesse webinar, seja um integrador de sistemas, um usuário final de tecnologia, um projetista, refletir por que você ainda não está usando isso, né? E se tem uma aplicação onde isso possa ser colocado e que possa resolver um problema seu, né, do cotidiano, ou possa resolver algum tipo de desafio que você tenha colocado pela sua empresa, né, para esse ano ou nos últimos meses. Eu acho que vale essa reflexão, e se você precisar de ajuda para refletir sobre isso, para analisar a aplicabilidade, para fazer um teste, para ver em detalhes mais exemplos, cara, o Laus, o Caruso, a Dulce, né, estamos aí, a Aquarius está disponível para conversar com vocês sem compromisso, tá? Então, liga para a gente, manda um e-mail, não perde tempo, né? Vamos trabalhar junto para a gente chegar em algum resultado bacana aí para todos, né? Pessoal, últimas colocações aí. Do meu lado aqui, agradecer, né? A gente tem bastante gente aqui assistindo online, né? Depois a gente disponibiliza no canal do YouTube. Normalmente a gente tem um público grande assistindo depois. E fique à vontade em enviar perguntas depois de receber o PowerPoint, até casos que vocês estão enxergando de uso, que é um assunto que a gente tem discutido bastante com os nossos clientes, e a gente vê que tem aplicações bastante específicas, né? Acho que depende muito da área, depende muito do cliente, depende muito da necessidade. Às vezes até a gente encontra uma aplicação nova que não era tão clara, assim, não é tão óbvia, mas tem um operador, um trabalhador ali na linha de frente precisando receber uma informação contextualizada.
Mas muito obrigado, pessoal. Fico à disposição, estou aberto. Vai ser enviada a apresentação, tem também o meu e-mail lá. Fiquem à vontade para tirar as dúvidas que vocês quiserem. Grande abraço para todos, até a próxima. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.